Olá, meus amigos. AzedoCast aqui na área. Novo formato, né? Espero que vocês curtam. Isso tudo aqui é para vocês. Hoje, no AzedoCast, vou receber aqui uma figura lendária do underground carioca e, por que não, do mundo, né? Um novo amigo que eu adquiri a partir de agora, Larrianta! Porra, cara, eu tenho muita coisa pra saber sobre esse cara que eu queria perguntar, né? E a primeira pergunta seria o seguinte, Larry. Diga. É clichê, né? Mas como que você entrou nessa parada de rock? Existe alguém da sua família Ninguém, brother. Ninguém da sua família ligado à música? Nem pai, nem mãe, nem tia, nem tia? Porrada de primo, prima, tio. Cara, ninguém, brother. Ninguém, acredita? Ninguém. E quando o menininho... Assim, eu descobri há pouco tempo, até lembrando aqui, uma filha de uma prima, ela toca violão. Eu falei, nossa, só. Mas eu não sei exatamente o que, tipo MPB e tal. Ninguém se interessa por música. E quando o menininho Larry se interessou por música? Cara, qual foi o momento que você ouviu assim, que te bateu, que te tocou? Acho que a música bate muito pra mim e ela é transformadora, sabe? Aí através da música, né, vem as letras das músicas e vem todo o interesse por literatura e tudo. Mas assim, minha mãe falava, eu não lembro disso, eu tinha 3 anos, a gente foi numa festa, não lembro se casamento ou o quê, que eu fui o bebê de 3 anos que ficou dançando até 6 da manhã. Que, tipo, ela disse que eu fiquei maravilhado quando eu vi caixas de som porrada, e que eu parecia que tinha ligado no 220, e a galera, tipo, ficou... Eu virei um memezinho na festa, não tinha meme na época, que parou todo mundo morto, 4 da manhã, e aquele bebê dançando sozinho na pista. Com 3 anos de idade? 3 anos de idade. Tipo, a parada, tipo, a galera bolou. Eu falei, cara, que moleque é esse? E aí a vida toda foi assim. A música sempre me movimentou. Assim, E o que chegou primeiro assim na sua vida? Claro, você tá falando que foi a música desde 3 anos. Sim. Mas assim, quando você se tornou um pouquinho mais crescidinho, o que chegou primeiro pra você? Foi a literatura ou foi a música? A música te levou pra literatura. Eu não gostava de ler, assim, não gostava de ler. Eu lia por tabela pra fazer aquela provinha de ginásio. Eu só fui despertar para a literatura, eu falava isso até a época que eu trabalhava como livreiro, que foi quando eu li o Capitães da Areia, do Jorge Amado, que eu vi um filme ali, eu vi a história, o jeito... Com quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 16, 15 para 16, já estava Mas já estava ligado à música, com banda? Já estava ligado à música, já era ligado à música, já tinha essa coisa de montar banda, sonhava com aquele universo ali, né, aí tava ali ouvindo Paralamas, ouvindo, sabe, o Joy Division, os Smiths e aquelas bandas todas, Legião Urbana, aquele boom de bandas dark, góticas de São Paulo, que você acompanhava, né, por revista, né? Você via lá o Fellini, mas não tinha o disco, né? Você queria ouvir o Fellini, eu via na Fluminense FM. Aquela coisa, foi tudo ao mesmo tempo, né? Foi meio que a coisa da abertura. Depois você lembrando, assim, voltando na época, tipo assim, a gente pegou essa porrada, assim, de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, de 85 pra frente, sabe? Tipo, foi aquele momento ali de descoberta. Acho que pra todo mundo. Mas, assim, nem todo mundo tá aqui, né? Como você tá falando, né? Ninguém próximo meu foi impactado, né? É meio louco isso. Teve algum amigo que te mostrou alguma coisa? Tinha Uns amigos roqueiros? Tinha uns brothers de bairro, assim, que era até... Vamos montar uma banda um dia. Tinha essa ideia, com 14 anos. Vamos montar uma banda, vamos fazer um som e tal. Aí começamos a ouvir Garotos Podres, ouvir Cólera. Então começou com essa linha punk. Essa linha punk. A primeira banda, assim, que eu ouvi, que eu falei, caralho, é isso? Foi o Garotos Podres. Punk nacional. Punk nacional. Depois é que eu fui ouvir os Sex Pistols, fui ouvir as outras Bauhaus, as outras bandas de fora. Mas primeiro chegou pra gente essa parada do punk. Eu demorei a entender o Clash, pra tu ter noção. Eu tive um problema muito tempo, muitos anos, com o Clash, que é, banda punk. Aí você ouve o Sex Pistols, entendi. Né, gritado, que eu tinha a referência, o Garotos Podres, Ratos de Porão, as bandas daquilo, Lobotomia. Aí eu ouvi daquele Long the Call. Eu falei, que isso? Isso é punk? Eu ficava... E aí, uma galera fala, pô, tu é maluco, para pra ouvir. E aí, um dia, depois de muito tempo, eu falei, cara, tem que ouvir o London Calling e entender essa porra. Eu falei assim, caralho, os caras fizeram Brasília.
é toda em cima daquilo ali. Os caras inventaram o som punk atemporal. É muito quando você mergulha ali e entende o London Calling, eu falei, caralho, os caras inventaram o punk de rádio. O punk de rádio FM. O London Calling depois virou pra mim, assim, o disco de festa, assim. Juntou uma galera, pá, acendeu uns e tal. E aí uma cerveja, aquelas festas. Eu morava na Ilha da Gigoia, volta e meia rolava umas festas assim, sem combinar, né? Vai chegando gente. Cara, você botava o London Calling, play, era uma festa pronta. Essa história do Sex Pistols ser uma banda montada te decepcionou quando você soube? Não, achei do caralho, porque, tipo, tipo assim, usar o mal pro bem, né? O maluco era um cara que assaltava a loja do cara lá, né? O maluco teve uma ideia, vou pegar esses pivetes e vou dar uma função por doido, né? Bota pra fazer uma banda, né? Aí veio a mulher dele, a Viviane Westwood, né? Vestiu os caras, criou todo o conceito esteticamente, mas assim, legal que os caras tiveram essa sacação de fazer, né? Era uma boy band, mas porra, puta que pariu, né? Que puta boy, né? As fotos são fake, né? Isso é muito foda aquelas fotos, né? Né? As fotos não tinha show, né? Não tinha show, é foto... Você lembra, cara, o primeiro show que você foi na sua vida? Cara, de rock? O primeiro show que eu fui... Quanto com a idade que você falar, novaço, assim, eu lembro de um show, cara, era alguma loja de surfwear que tava inaugurando lá em Campo Grande, que teve um show da Blitz. Só que era a Blitz abrindo pro The Fevers. The Fevers é que era a banda, o Blitz era o... ninguém conhecia. E eu fui com a minha irmã, falei, vai tocar Blitz. Eu fiz minha irmã me levou, eu tinha 12 para 13 anos. Era um palcão foda. Eu lembro que eu fiquei debaixo da Fernanda Abreu, assim e tal. A Blitz era tipo um B-52, né? Nacional, né? Era tipo, né? e aquele PA gigante, você ouvia aquele som na pressão, né? Era som pop, mas assim, a pressão daquele PA, você fica assim, cara... É possível ouvir música nesse volume, né? A coisa do volume, você... É uma fala que alguém me disse outro dia, tipo assim, a música vai existir em vários formatos, né? Vão surgir novos MP3 e novas... Mas a emoção de você ver música ao vivo para um moleque, isso é... Não dá pra trocar isso. O primeiro impacto que o moleque tem vendo uma banda tocando, aquilo ali é revelador pra algumas pessoas. É tipo, caralho, a música tá batendo em mim, eu tô ali ouvindo o cara tocar e tá vindo no meu ouvido. Isso é único, isso não vai deixar de existir nunca. Bandas, música ao vivo não vai deixar. Por isso que os festivais estão aí, né? Se perpetuando e continuando, enfim. E qual o momento que o menino Larry decide montar uma banda? Cara, ou você foi arrastado para uma banda, alguém te levou? Não, a gente tinha a banda já na cabeça. Eu lembro, a Sex Noise mesmo, a gente estudou junto, ouvia os mesmos sons, começou a ouvir lá o Joy Division, Pixies, né, as bandas que a gente curtia, Sonic Youth e tudo. Vamos montar uma banda. E era uma coisa que a gente idealizou na cabeça, de tanta vontade que a gente tinha. Eu lembro que a gente começou a tocar, a gente nem tinha os equipamentos direito, a gente meio que foi montando uns cacarecos lá e vamos fazer um som, molecada fazer, porque queria muito fazer aquilo. O Sex Noise foi a sua primeira banda? Foi minha primeira banda. Primeira banda? É. Nunca teve outro, nada, Antes não, primeiraça. Nunca foi cover, não começou como cover, depois passou para autoral, sempre foi autoral? Não, a gente sempre foi autoral. Caralho. Sempre foi autoral. A gente não levava cover. Eram uns malucos doidos que a gente queria fazer som próprio já, som nossos. Os doidos. A gente não... Uma que a gente era um péssimo instrumentista. Todo mundo tocava mal, eu não toco nada até hoje. E aí, em função de não saber tocar música de ninguém, a gente vamos fazer a nossa. Que tiver errado, pelo menos é da gente. E aí foi muito numa descoberta ali de laboratório. A gente, na verdade, tava numa de laboratório, só que a coisa foi acontecendo e a gente foi entendendo que, tipo assim, a gente sabe fazer, meio que aprendendo na porrada, que, tipo, foi fazendo. E já estava acontecendo? Já rolava shows underground, assim? Já rolava. Né? Vocês já tinham acesso a gente, quando começou... E qual o local que vocês frequentavam, no caso, para se inspirar nessa galera aí? Como a gente era muito moleque, a gente dava poucos voos para Circo Voador, para ver Rato de Porão, para ver bandas no centro, Finizáfico. Eu lembro que a gente foi ver uma vez e tal. E o que rolou de diferente aí pra gente, de mudança de chave, foi a Arena do Heavy 1, que foi um evento de rock lá na região. A gente, como era muito moleque, não podia, né,
pra longe, assim, perigoso e tal. E aí depois desse show na Arena, a Arena do Heavy, a gente recebeu uma filipeta de um show no Garage. Era o show do The Fala no Garage. Foi aí que começa tudo, acho que. O Sex Nós acho que começa nesse show do The Fala, porque nesse show... Mas o The Fala você já ouvia? Já ouvi, eu era muito fã de The Fala. The Fala, inclusive, vi alguns shows no Circo Voador, com Replicantes, Nenhum de Nós e The Fala. Eu lembro que show da minha vida, assim, um dos shows mais foda que eu vi na minha vida. Foi uma noite, Nenhum de Nós abrindo, The Fala e Replicantes fechando. E assim, eu era muito fã do The Fala e Replicantes também. E aí nesse Arena do Heavy a gente recebe essa filipeta e vai pro Garage ver um show do The Fala no Garage, que era uma parada meio tipo assim, os caras eram banda de Major, né, da BMG Plug, e a gente, cara, os malucos vão tocar no Garage, que foda, né, que era um lugar que a gente sabia que era podreira, né, não conhecia de nome e tal. E nesse show do The Fala no Garage eu conheci na mesma noite o D2, o Skank e uma galera do centro ali, o Tantão, sabe? Aquela galera toda ali que andava ali na 13 de maio. Vamos cronometrar isso, com qual idade isso, mais ou menos? Isso foi 91, 92, por aí. E aí o papo meio que começa, a gente já tinha umas gravações do Sex Nós na época, a gente já existia com demozinha, eu lembro que eu deixei a demo com o Skank, e aí, tipo assim, eu era o maluco que ele conhecia, que já tinha, a gente era muito moleque, cara, muito moleque, sabe? E eram as gravações assim caseiras que a gente não tinha nem gravado a primeira parada ali no Rótulo 3, que a gente gravou as primeiras demos ali, e eu lembro de eram gravações de ensaio, assim, de um gravador que eu deixei com o Skank. E o Skank era aquele cara que mostra no filme? É o que faleceu. Não, eu sei, o que montou o Planet Ramp com o D2. Mas você assistiu ao filme, né? Assisti o filme. É aquele cara, você conseguiu identificar? Cara, cinema, tá bem bacana. É. Tá bem dentro ali do que ele era mesmo. Acho que o Ícaro fez Ele era um cara sentimental. O Ícaro mandou bem, sabe? Só que e não é, né? Mas ele chegou bem perto. Ele mandou super bem. Ele era um cara focado nessa parada pra caralho, de fazer acontecer o negócio? Ele era esse maluco assim, tipo o workaholic da parada. Porra, cara, ele te conhecia, tu curte som, cara, porque era muito difícil. E aí, tipo, eu gravo pra você. Ele era insistente em te mostrar som. Ele falou, vou apresentar pra você umas bandas. A última vez que eu falei com ele, telefone, assim, não sabia que ele tava doente, que ele tava pra morrer já. Ele, cara, tô gravando pra você um selo de bandas novas que eu descobri no sul da Inglaterra. Ele ficava catando, não tinha internet, cara. Era um doido, o maluco catava essas paradas. E eu não sei até hoje que selo, que bandas são essas que ficou. Ele ia gravar pra mim e morreu. Mas o Skank era esse maluco do filme, era esse maluco interessado em música, aquela coisa ali dele fazer o workshop ali com o personagem do D2, não é assim, cara, você tem que, né, um é monstrão e o outro... Ele dirigia, né, dirigindo a parada, ele tinha essa leitura do como é que era o teatro ali da parada do rapper, né, ele tinha isso muito na veia dele. Então você viu o Planet Ramp ali nascendo na... E aí a loucura dessa história toda é que eu conheci os malucos antes de ter banda. Eu conheci o Skank e o D2, eles eram os malucos que eu conhecia da 13 de maio. Eles não... E aí eles me consideravam e meio que tipo assim, eu era o cara conhecido deles que já tinha banda. Ele falou, o Larry tem banda, Tanto que quando rolou o primeiro show deles no Garage, do Planet, o Skank me ligou, falou que minha banda vai tocar pela primeira vez no Garage. Eu falei, massa, tá com banda? Tô. Como é que é o nome da tua banda? Eu lembro até hoje, cara. Ele falando, como é que é o nome? É Planet Ramp. Chega lá e tal. Eu fui, tinha meia dúzia. O primeiro show deles no Garage tinha meia dúzia. Sabe? E já foi uma parada assim absurda. Mesmo com aquela galera que tava ali. Tinha meia dúzia não, devia ter umas 30 cabeças ali, uns 30 malucos do skate que colaram. E já foi uma parada assim que todo mundo... foda, e todo mundo ficou, caralho, que banda. Quando você ouviu o Planet Ramp a primeira vez, você viu alguma coisa diferente? Você viu, caramba, esses caras são... Aquela parada muito genial, a genialidade da simplicidade ali, aquela cozinha ali do baixo do Formigão, entendeu? Com aquela bateria que fica num looping, né, eterno, e aquela guitarra Jimi Hendrix do Rafael, cara, aquilo ali é genial.
é genial. Eles conseguiram mesclar ali a parada do rap, né, e do rock and roll, vamos dizer assim, na veia Hendrix, e tem uma coisa ali meio de guitar band também, que o Crespo é total guitar band indie, né, tanto é que a banda dele de hoje em dia é Zergovina, né, total guitar band, e essa parada desconexa que tudo combina com dois malucos cantando rap em cima disso, cara. É muito foda, é muito único, é muito a referência nossa de Chico Sainz e Nação Zumbi, né? Que é aquela ideia ali que foi, caralho, mano, tu vai fazer isso, tu vai me estilar? Maracatu com guitarra do Stone Rose. Já se ligou que a guitarra a onda do Chico Sainz é Stone Rose com maracatu, né? E tem muita viagem de som aquilo. E o Sexy Noise, no caso, foi crescendo, né? Esse nome Sexy Noise, Nari, foi você que deu esse nome? Foi cara, alguém da banda? Foi o Alex que criou esse nome. Você sabe de onde saiu, de onde ele tirou isso? Então, a gente na verdade, era muito fã de uma banda chamada Alien Sex Fiend, que era uma banda de punk eletrônico, gótico, que tinha um disco que rodava muito, que a gente ouvia muito, que era um disco chamado If the Bath. Se quiser buscar depois esse disco, é sensacional. É uma parada meio que eletrônica, gritada, próximo do Ministry. Só que isso anos 80. A capa era um ET, assim, a parada era muito foda, sabe? E a gente amava o Alien Sex Fiend, achava que aquilo... O visual dos caras super gótico, maluco, super pintado, aqueles cabelos loucos, a gente achava o Alien Sex Fiend foda. E aí tinha essa coisa do nome ser um nome que como é que a gente falava? Tinha o efeito catarro na parede, que tem que ser um nome que a galera escuta e que era muita banda, muito nome, muita coisa passageira. A gente dizia, não, tem que ser um nome forte. E aí ele veio com essa ideia do Sex Noise meio que em cima do Alien Sex Fiend, meio Sex Pistols, aí surgiu o Sex Noise. Em que momento você, tocando no underground carioca, você começou a perceber que estavam surgindo outras bandas, no caso, tiveram várias interações de vocês, né, com Piu Piu, com Gangrena, pode crer. Com outras bandas, né? Sutiã Xiita, na época. Eu sei porque eu frequentava, eu ia bastante shows no Garage, no Circulador. Esse é um momento bastante feliz, assim, da cena, porque eram malucos que faziam paradas completamente diferentes. Uma parada não tinha nada a ver com a outra, sabe? Você imaginar que o Piu Piu e sua banda, que era uma parada pop escatológico, que tinha umas letras, né? Bob Farmen abria pro Gangrena Gasosa, que não tinha nada a ver com aquilo, né? E tocava com Sex Noise também, que tocava com Sutiã Xiita, Poindex, Zumbi do Mato, Cabeça. E aí era tipo assim, cada um fazia um som completamente diferente, mas todo mundo se curtia. Isso que era maneiro, todo mundo respeitava o som do outro. E aí era uma parada que, tipo assim, falando agora, parece que a gente era a parada, mas não era, cara, não era. A parada era o metal. A parada sempre foi o metal. As pessoas sempre curtiram um único som pesado. Pesado só pode ser metal. É uma dificuldade de entendimento. Que eu lembro do maluco que ia nos shows da gente, sempre tava ali e tal. E depois de muito tempo, assim, aí surge o Nirvana. O maluco vira pra mim, cara, assim, tipo, meio que entendendo a história, fala assim, cara, eu ia pro show de vocês, eu não entendia porra nenhuma o que vocês estavam fazendo. Quando surgiu o Nirvana, eu falei, é isso. Porque na cabeça de muita gente da ZO e muita gente do subúrbio, peso só existe dentro do heavy metal. O cara não consegue entender um Stooges, o cara não consegue entender um Sonic Youth, que é pesado para caralho. Aquilo ali, você bota o primeiro disco dos caras, você fala assim, caralho, os caras faziam esse barulho em 82? Aí você vem dizer pra mim que pesado é o metal? Pô, é pesado também, mas, cara, é tipo assim, você fica muito numa clave só, numa parada só, numa frequência só, né? Pô, é maneiro ouvir o Black Sabbath? É maneiro ouvir o Black Sabbath pra caralho, mas tipo assim, e aí, né? E o Dead Kennedy, né? Vamos ouvir. E o The Clash, que a gente falou, né? Vamos ouvir outras paradas.
E aí dentro dessa coisa tinham várias outras cenas. A cena Guitar Band, que era mais ali da Zona Sul, né? Tinha lá o Pelvis, Second Coming, né? O Dash, aquelas bandas Guitar Bands, né? Cantando em inglês, né? Que era uma coisa que a gente não alcançava. A banda tem o nome em inglês muito em função dessa cena que veio pra cá, assim, Pin-Ups, né? Killing Jason, né? Bandas paulistas, né? Com nomes em inglês, cantando em inglês, fazendo Guitar Band no Brasil. E a Sex Noise meio que pegou essa coisa assim, cantando em português, porque tipo, não vão fazer letra em inglês, fazer besteira, vão fazer em português, e, enfim. E as inspirações das letras do Sex Noise, que eu acho umas letras maravilhosas, né? Não peço pra cantarolar agora, que eu não lembro, eu já bebi algumas cervejas, mas eu achava... Apesar de ter umas letras que eram curtas e se repetiam as mesmas, eu achava umas letras muito impactantes, cara. Tinha uma que falava do sol, quando o dia amanhece sem sol. Pô, eu achava fantástico a forma de você interpretá-las, né, com uma vontade, com um amor, com ódio, tudo ao mesmo tempo. Era uma mistura de sentimentos ali do caralho. O Sensol é legal, o Sensol, aí tipo assim, não tem muito fórmula, né, de como fazer a parada. Eu lembro que a gente tocava um monte de maluquices, né? E gravava várias demos em casa ali no gravador. E aí, né? Não sabia ainda o que seria a parada. E aí o start de descobrir uma parada diferente dentro do que a gente estava buscando foi uma música chamada Sacro Santo Saco, que tinha uma cadência similar a Um Dia Sem Sol. E Um Dia Sem Sol, eu tava até conversando com o Rogerinho Diazzi, que é um DJ que toca sempre lá no escritório, e ele falando também de Um Dia Sem Sol. Aí eu falei, cara, sabe que a gente tava tentando tirar uma música do segundo disco do The Fala, o Cheng Song, que é um nome chinês. Cheng Sol, Cheng Sol, Cheng Sol, Cheng Sol. E aí a gente ficava ouvindo esses discos, e aí na hora de tocar vinha a música, a última que ouviu, né? Cheng Sol. E ficou nessa do Cheng Sol. Cara, letra que surge na hora, não dá... A inspiração também, né? Eu escrevo canções também, eu faço canções, e a inspiração vem mais ou menos do jeito que você está falando mesmo. Às vezes a gente acha que ouviu alguma coisa que não era aquilo, a gente, caralho. E o Sem Sol, essa porra é maneira, o dia exatamente. amanhece sem sol. Caralho, do caralho. Mas eu não lembro se em algum momento eu parei e depois escrevi, ou se geralmente acontecia assim, a gente gravava, fixava um refrão, né, uma coisa que ia nortear aquilo ali, e depois eu tentava escrever, meio era isso. Mas nessa especificamente eu pensei numa história, né, né, tem a história do maluco que não quer sair na rua com sol, né, gosta quando tá nublado, e né, que é o gótico ali, é o maluco que não quer ficar no sol, vampiro, né? Um Dia Sem Sol é o maluco feliz porque, porra, caralho, que bom, hoje não tá fazendo sol, né? É meio nessa onda. E aí, tipo, quebra toda a poesia da parada que o maluco vê o cara tocando funk na esquina, né? Não dá. Tem uma letra até que eu o negão me impõe um rádio 3x4, após né? Um dia de sol, nublado é a perfeição. É isso, né? Mais ou menos por esse lado a beleza do dia nublado, né? Do dia fresquinho, né? Vamos dizer assim, pro carioca é importante, né? A gente se sentir, pô, né? Civilizado, como falam, né? Quando fica inverno no Rio de Janeiro, né? Enfim. Cara, e essas canções, ao mesmo tempo que você lia, sempre foi um cara que leu bastante, né? Você falou que adorava literatura, gosta de literatura, né? Você lia o quê? O que você lia nesse momento? Lá nesse momento, cara, eu acho que eu tava descobrindo Machado de Assis. Nesse momento ali, quando a banda começou, eu tava pirando com Dom Casmurro e... Fui ler, acho que outros autores. Clarice Lispector, acho que eu lia na época. Machado bastante. Eu lia umas biografias. Eu lembro de uma biografia que eu li do Van Gogh, que muito foda, chamado A Sede de Viver, de um autor gringo, que é bem bacana, assim. Mas assim, eu acabei nessa onda de virar rato de sebo. Eu li o que pintava, eu li o que tinha disponível, sabe? Aquela parada do leitor voraz que vai atrás. Qual é o próximo? Você termina um, quer ler outro. Termina um, quer ler outro. E o Sex Noise chegou a entrar lá naquela coletânea do Paredão, né? Como é que foi esse convite? Como é que aconteceu isso? Cara, tipo, o Paredão foi um momento bonito, assim, da história da Sex Noise,
porque a gente vinha numa batida muito, muito veloz de tocar e de gravar e de lançar demo. E aí a gente veio numa batida que, exatamente naquele momento ali que a gente foi convidado, 96, a gente tava num tipo, o que a gente faz agora? Lançamos uma terceira demo, fazemos uma camisa, sabe? A gente tava meio numa... Tipo, a gente tinha produzido pra caramba. Aquele maluco que larga na maratona na frente. E chegou lá na frente. E agora, o que a gente faz? Né? E é exatamente nesse momento do agora que a gente faz, veio o convite pra gravar. Eu lembro a história mesmo do como a gente chegou lá. Foi uma festa numa boate chamada Dr. Smith, que ia rolar show, acho que do Second Come, não lembro, era o lançamento de um jornalzinho chamado Traficante da Liberdade, e acho que era show com Piu Piu e sua banda, não era nem Second Come. E eu fui, que era uma parada hypada, tava tudo aquele rolê que toda a cidade vai estar lá, toda a cena vai estar lá, tinha que ir e tal, e tinha essa problemática de se locomover na época, né? E aí eu falei, não, me fodo, mas eu tenho que estar nessa parada. E aí lá na porta tava o Panso, e o Panso me apresenta o Rafael Ramos. E aí era praxe você ir pra esses rolês levar demo, né? Mochila cheia de demo, pra distribuir pra jornalista, pra dar... Era outro momento, cara, não tinha internet, você fazia contato fisicamente, você tinha que dar teu som, deixar ali na mão de uma pessoa importante. E foi exatamente nesse dia que o Rafael comprou as demos da Sex Noise. E ele já tinha ouvido falar da banda. Depois ele falou que chegou aí num show que a gente não fez, enfim. Mas e aí foi desse momento aí que ele tava já buscando bandas para fazer uma coletânea, e a gente entrou nessa história. Eles ligaram pra gente e falaram, tá sentado, né? Eu lembro do Panso falando, tu tá sentado? Eu falei, não, por quê? Senta, por quê? Não, vocês vão gravar um disco na EMI. Eu, caralho, como assim? Que parada é essa? Aí o Rafael é fã, comprou a demo lá na Dr. Smith e tal, O Rafael é aquele que tocava no Baba Cósmica, né? Rafael Ramos, Rafael Ramos, que agora é Deck Disc, né? Descobriu o Mamonas, né? E aí teve carta branca pra lançar um outro. O que você tem mais aí na manga, né? Já que você acertou em cheio, né? Vamos ver o que você tem aí na manga. Mas aí aquele avião caiu, aí a história virou outra. Porque aquilo ali era um começo de uma história que poderia ter vingado um disco pela EMI, a gente não sabe, porque tudo foi interrompido a partir daquele trágico acidente. Né? Tava previsto a gente de repente tocar com eles, né? Abrir show, sabe? Não sei, porque todo mundo era da mesma gravadora, e em algum momento o CD ia chegar na mão dos caras, sacou? E aí você fica assim, pô, era da mesma companhia, vamos dizer assim. E os caras, pelo que eu conheci, assim, pude vê-los, né, assim, por entrevista, ouvi-los, entrevistas, eram os caras interessados por música, né, que gostavam muito de música, né? Em algum momento eles iam ouvir aquilo. Em algum momento eles iam ouvir aquilo, né, o Paredão. E aí você fica assim, porra, cara, né, muito, muito triste o que aconteceu, muito triste. E aí, nesse exato momento, a EMI, que já não curtia, né, o marketing, já tinha um nariz torcido pro Mamonas, achava aquilo uma merda, né, mesmo tendo vendido milhões, mas o pai do Rafael penou para forçar a gravadora a lançar aquilo, que eles falaram que aquilo era uma bosta e que aquilo ali não tinha o menor sentido. E aí eles não trabalharam, o Mamonas, o marketing da gravadora nem trabalhou, porque eles deixaram no lastro lá de porcarias que a companhia lança. Foda-se aí. Quando eles foram começar a trabalhar, já tinha estourado. Em 6 meses, sem eles fazerem nada, a banda já tinha vendido, acho que o primeiro 1 milhão, assim. E aí eles começaram o trabalho de marketing. O João Augusto botou no cu de todo mundo, literalmente, com Mamonas Assassinas. E era uma parada que, tipo, rolava política ali dentro, de tipo, não. A gente tem que gravar Maria Bethânia. A galera que é aquele artista flow, né? Que vende ali 100 mil cópias sempre, ali, pá. Não querem trabalhar, né? A galera do marketing daquela época não queria trabalhar. Quanto menos trabalho, melhor. A primeira vez que eu vi o Mamonas foi, se eu não me engano, foi no bar do Ravengar.
Bangu, né? Esqueci o nome do bar, Sem Destino. Sem Destino. Sem Destino. Uhum. O Godinho tava lá, não conhecia o Godinho ainda, o Godinho tava lá, carequinha. Eu vi assim... Quando você ouviu a primeira vez o Mamonas, o que você achou? O que você... Cara, acho que todo mundo meio que teve essa impressão de que era uma parada bobinha, engraçadinha, e que era uma parada de uma música tinha só. distorção, não. A primeira peso, que eu vi né? é aquela do Maria. Maria, foi essa a primeira que tocou. E aí você fala assim, é aquela paradinha, né? Como é que era? Meu pipi no seu popô, lembra? Vestida de espaço. Tocou na Transamérica, virou single, hit, primeiro lugar. Meu pipi nos pipi popô, popô pipi. Meio que pareceu que era uma parada que, tipo, fabricada, que é de um som só e que o que eles faturarem nesse sucesso já tá valendo. Você não leva a sério. Mas aí a parada é que os malucos eram uma banda, eles tocavam, eles tinham uma vibe ao vivo, né? Que ninguém sabia. Os caras eram banda de baile lá da cidade deles, de Santos, né? Os malucos tocavam, era residente numa porra de uma boate lá que botava a gente pelo ladrão, sabe? O cara já tinha um show pronto, uma parada teatral foda, que o maluco tinha uma presença foda. E tipo, aí quando veio o disco, aí que você vai ouvir o disco inteiro dizendo, caralho, né? E isso chegou muito rápido no povão, né? E foi uma parada não dá pra explicar, cara. Aquilo ali não dá pra explicar. Aquilo ali, a parada tava pronta já e foi... E todo mundo tomou um susto. Aí essa história da EMI, cara, que a partir do momento que o avião cai, a EMI desiste por completo dessa vertente rock. Ele fala assim, não, já que a gente se livrou desse problema, vamos abortar o paredão, vamos mandar todo mundo embora e acabou, não queremos saber mais. Tá bom, já vendemos milhões com Mamonas, já temos o Legião Urbana, temos o Paralamas, tem Marisa Monte, pra quê contratar? Tá bom, Mamonas só, sabe? Meio que tipo, nesse momento assim, que o paredão vem numa parada que não tem sequência, muito em função disso, DC. Duas perguntinhas. Você, ainda falando um pouquinho de Mamonas, quando o Mamonas surgiu, muitas bandas que já faziam essa parada mais levando pro lado da sacanagem, foram também comparadas ao Mamonas, bandas que já faziam isso há bastante tempo e depois do seguir boom do Mamonas... Foi horrível. Porque prejudicou muita gente? Não digo prejudicou, mas foi horrível, porque você é acusado de ter copiado uma parada que você fazia. Essa parada que eu te falei do maluco falar que quando viu o Nirvana e entendeu a Sex Noise, é meio isso, tipo, cara... O cara entendeu justamente porque o Kurt Cobain ouvia também Joy Division. O Kurt Cobain ouvia também o Pixies. E aí o cara... o cara nunca tinha ouvido Pixies. Ele não vai entender. Um cara que só ouve Iron Maiden, desculpa quem é fã, e o cara que ouve Iron Maiden, Black Sabbath e Deep Purple, o cara só ouve isso, ele não consegue entender Pixies. Ele patina. Ele tira aquilo ali e fala assim, cara, não. Ele fala não porque ele não sabe o que é aquilo. Ele não sabe que o Pixies está vindo dos Stooges. Ele não sabe que o Pixies está vindo do Lou Reed. Não sabe de onde veio aquilo. Né? Tem o Violent Femmes, né? O Pixies tem um pouco ali de música mexicana, né? Tem o Joey Santiago ali que bota uns pimentões ali, sabe? Como que um cara que ouve Pink Floyd vai entender? Não, Pink Floyd até... o primeiro disco do Pink Floyd eu acho até muito foda, muito foda. Até o segundo acho que eu consigo ouvir. Os outros começa a entrar numa coisa muito miçanga ali sabe? É foda, mas é outra onda que te bloqueia, porque é um universo muito grande, é um rio muito grande de muitas coisas, de blues e que você meio que para de ouvir só aquilo. Você fica só naquilo ali, naquela vibe ali, e não vai buscar outras coisas. E tem tantas cenas, tantas paradas, né, interessantes, diferentes e que não combina nada com nada e que no final dá tudo certo. Igual falou do Planet Ramp, né? Que é tipo a caverna de Platão, né? Que a pessoa ficava só naquele... achava que o mundo era aquilo ali, né? O mundo é aquela sombra existe mais parede, coisas além. Existe mais coisas além, mas os caras querem ficar naquilo ali. Tem a história, a clássica história do Maurício Valadares no Ronca Ronca, né?
era na Rádio Cidade. Eu nunca esqueci esse dia, cara. Ele falando que a Rádio Cidade tava fazendo uma campanha para saber que banda o ouvinte da Rádio Cidade queria ouvir no Rock in Rio. Queria ver que a produção trouxesse. Fizeram uma parceria lá com o Rock in Rio. Que banda? E aí o Maurício Valadares lendo a pesquisa e lendo o resultado e decepcionado. Falou assim, cara, inacreditável. 2000 e alguma coisa. Acho que era o terceiro Rock in Rio isso. 2000 e... Cara, a banda que ganhou foi Pink Floyd. Aí ele abre o microfone e fala assim, Pink Floyd não existe mais. Você ouviu? Pink Floyd não existe mais. Acabou, irmão. Não tem como chamar Pink Floyd pro Rock in Rio. Sabe, eram essas viagens, sabe? A banda top que a galera quer ver é o Pink Floyd. Não quer ver o Tame Impala. Tame Impala, cara. Vai ouvir Tame Impala. Você curte Pink Floyd? Vai ouvir Tame Impala, cara. Tem sempre uma referência próxima. Sempre tem o que fazendo aquilo ali, revisitando aquilo ali e te dando elementos novos e te colocando no presente. Que é muito importante a fotografia do presente. Se você vive na foto do passado, sua trilha sonora é sempre... Vamos ouvir coisas antigas sim, mas vamos ouvir coisas antigas para tentar descobrir algo novo ali. Sabe? Eu, depois de muito tempo, descobri discografias dos Beatles. Você começa a tipo assim, cara, quero ouvir mais. Aí você descobre que tem uma discografia do Paul McCartney do caralho. Discos fodas do Paul, que você pode fritar ali tranquilamente achando que tá ouvindo Beatles. Aí vai ouvir o John Lennon, o George Harrison. É isso, cara, você buscar o novo mesmo no passado, sempre buscando o novo, sempre buscando é a parada do rock and roll, a pedra que gira, não cria limo, né? Você tem sempre que tá buscando o novo. Tem essa banda que a gente curte, que eu falei até no outro momento, o Yuki, que é uma molecada fã do Sonic Youth, que montou uma banda. Cara, é sensacional. Você assim, caralho, olha só, os caras estão mandando um som novo, mas você sabe que eles ouviram aquilo muito. Tá tudo ali no DNA, né? O jeito de tocar, o jeito de fazer, né? Você vai pegando ali, você vai ouvir o Placebo e sabe que tem coisas do Placebo que remete ao David Bowie, né? E você, né? O Radiohead, que tem coisas que se remete ao Velvet Underground. Você ouve o cara fazendo... Tem um momento do Radiohead que o cara manda a guitarrinha do Velvet Underground. Falei, cara, só quem ouviu Velvet Underground vai pescar que naquele microsegundo o cara mandou que foi a guitarrinha que você ouviu lá no Velvet. Aí você fica, caralho, é a parada da desconstrução e construção o tempo todo, né? Fazer som é isso, é você pegar elementos, é mixar e ir transmutando. Enfim, falei pra caralho. Então, galera, sejam curiosos aí, ó. Conselho do Dr. Larry. Cara, mais uma coisa também, uma curiosidade até boa pra galera que tá montando banda, que tem banda agora. Na época do Sex Noise, cara, todos estavam na mesma vibe. Como que era? Tinha um que puxava a banda, tinha aquela galera mais desanimada, porque isso acontece numa banda de rock, né? Pra galera até poder se... Não, era todo mundo amigo de colégio, sabe? Não tinha muito isso de puxar, e era muito mais em função do divertimento, né? Não tinha muito essa coisa de banda... como a gente queria, na verdade, dar nossa assinatura na cena, né? Ser alguém na cena, mas assim, não tinha essa coisa de profissional, não tinha. Era muito mais o artista tentando se expressar, sem saber onde aquilo ia dar, ao mesmo tempo imaginando uma parada, sabe? Você tinha aqueles sonhos a gente brincava até que falava, tinha o baterista que era mais assim, descansado, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, todo mundo na hora de tocar entrava na frequência. Entrava na frequência. E aquilo ali virava a nossa vida ali, sabe? Virava nosso gás, assim. Era tipo, toda semana ensaiava, né? O fim de semana inteiro tocando, não fazia nada, né? Só tocava. Acho que é muito em função desse laboratório que a gente consegue descobrir o som dentro de você, né? Você tem que insistir, é ensaiar. Galera, ensaiar, fazer o som, errar, tocar de novo, e fazendo, sabe? É a parada. Tem um livro do Bob Dylan, né? O Crônicas do Bob Dylan, que ele fala que ele ficava o dia inteiro no sofá tocando violão. O dia inteiro tocando, tentando aperfeiçoar uma parada que ele sabia que ele tinha dom
E esse tempo do Bob Dylan num sofá, tocando violão de manhã à noite, que quando ele fez 21 anos que ele foi gravar o primeiro disco, ele estava pronto, sabe? Você tem que estar pronto o tempo todo. A parada é essa, você tem que estar pronto o tempo todo. Você não tem que ter a roupa para ir na padaria e a roupa para ir no garage, amigo. É a mesma roupa, é você. Entendeu? Tem o Rafael Ramos, até voltando a falar dele, ele gravou o Cachorro Grande. Ele foi pra Porto Alegre gravar o Cachorro Grande e falou que foi uma das paradas mais doidas da vida dele. Que os caras são muito loucos, muito loucos, acorda já na função e bebendo, e eles são 24 horas aquilo que você vê. O maluco anda de óculos escuros de noite, aquele vocalista, todo de preto, de sapato, o tempo todo. 24 horas não tira aquela roupa. E os caras são aquilo ali 24 horas. Não tem um momento que o cara tá de chinelo, de havaiana na piscina. Não, é aquilo ali. É difícil, mas assim, esteja pronto sempre. Acho que é uma fórmula importante. Né? Esteja pronto sempre. Não é você abraçar aquilo como sua essência e seguir, entendeu? Seguir, deixa o mundo te entender. Né? E vocês tiveram, cara, o Sex Noise, uma música gravada pelo Inocente, né? Como é que foi isso? Como é que chegou essa parada do cara, Inocente gravar vocês? A história que eu soube, quando eu soube, já estava gravado. A história... não houve não houve porque assim... quem produziu o Sex Noise foi o Rafael. Então ele que estava produzindo o disco do Clemente. Então foi uma parada assim de sugestão. Ele queria bandas. Tava gravando o Barulho então o Rafael sugeriu. Ele tava gravando e aí falou: cara, preciso de banda do Rio, senão vai ficar uma parada muito bairrista, né? Tem que ter banda punk do Rio também. E aí o Rafael, tem essas bandas aqui. E aí o Clemente ouviu algumas bandas, não lembro quais, e falou: não, esse som é do caralho. Mostrou o Gangrena pra ele? Será que... Não sei eu não sei o que o Rafael não sei o que o Rafael mostrou, mas enfim, a história que eu sei é isso, que mostrou algumas coisas. Ele falou: essa é a maneira, vou fazer essa banda. E foi quando eu soube, já tava gravado. Foi: quê? Como assim? Onde? Uma viagem. Qual foi o sentimento quando você... Cara, eu tenho um momento do dia que eles lançaram e vieram tocar no Cine Iris, um show do Inocente na lounge, naquela festa lounge. E eu falei: cara, vou lá ver, né? Eles vão tocar, claro, Franzino Costela. Como é que... Cara, emoção inimaginável. Primeiro conheci o Clemente, que eu era fã, tinha o disco, né? Eu vi o disco, curti as músicas e aí, tipo, fui, né? Aquela parada assim, né? Perdido, como é que vai ser, se os caras vão falar contigo, se não vão. Aí cheguei na porta lá e eles estavam saindo da passagem de som, o Clemente saindo. Aí eu falei: pô, Clemente, beleza? Aí ele: beleza. Aí eu sou o Larry do Franzino Costela. Caralho! Paulo, não te conhecia? Não, a gente não se conhecia. Outro momento, né? Se tu passasse por ele e não falasse nada, ele... Não, ele não sabia. Aí falou: caralho. Aí falou: tu vai chegar aí no show? Não vou, já comprei ingresso. Falei: não vende, cara, eu vou botar teu nome ali. E aí foi muito porrada ver aquilo, cara. Você vê o maluco que tu era fã, né? Tu curtia, tu via os discos do cara e via o cara tocando teu som ali. Tu fica: caralho. E você se considerava uma banda punk, o Sex Noise? Cara, porque vocês, assim, por mais que você tenha... Não era, por mais que você começou ouvindo várias bandas punks até nacionais, mas as letras, a letra de vocês não foi aquela letra giratona. A gente era punk na atitude, no jeito de ser, largado, podrão, sujo. Eu lembro que a gente tinha uma imagem muito icônica nossa, a banda toda vendo o Nirvana no Rock in Rio. E aí tem uma história da Sex Noise clássica que a gente... indo ensaiar na merda de fome, aí passamos numa padaria, compramos um frango desse de padaria e aí comendo num ônibus, né? Porque tinha que voltar correndo. E aí, pô, onde é que a gente vai botar essa porra desse frango pra comer no ônibus? Aí o batera puxa o prato do case dele, bota o prato no colo e a gente come o frango no prato da bateria, dentro do ônibus. Aí a gente viver no Hollywood Rock, o prato do Dave Grohl era todo podre, igual o nosso, que ficou depois cheio de marca de gordura. A gente assim, cara, a gente é punk igual esses malucos. A gente não é punk, mas a gente é punk igual esses malucos, sabe? É aquela parada muito doida de ser... trecheria, vamos dizer assim. É como se a gente fosse uma dissidência dentro do punk, né? O maluco mais maluco.
E ao mesmo tempo a gente era um pouco guitar band, né? Então destoava da coisa punk. A gente chegou a receber cartinha de traidores do movimento. Assim. Sério? Sério, Rolou isso? rolou isso. Fanzines mandando cartinha bomba pra gente. Quando a gente assinou com a EMI pra gravar o Paredão, a gente recebeu cartinha dos movimentos punk falando que a gente traiu o movimento. Rolou isso. Mas no show de vocês colava muitos punks assim? Via fanzine, a gente tinha um respeito ali, tinha uma coisa, uma conexão. Qual eram as bandas uma punk conexão. nesse momento que aconteciam ali na... Pacto Social já era nessa época? Pacto Social acho que existia? depois, Pacto Social veio depois. Eu não lembro, cara. Tinham, acho que Desordeiros, acho que era a banda do Rio que tinha Desordeiros. Mas assim, tinha essa cena punk, né? Que era punk anarquista, que a gente meio que era simpático a eles, mas assim, a gente não se relacionava. A nossa onda era outra onda. A gente ouvia Sonic Youth, a gente era punk que ouvia Sonic Youth, né? Sabe, era outra onda, né? Acho que tinha muito uma coisa de militância dentro das bandas punks, né? Que tem que ser punk social, aquele punk social, né? Era um pouco chato, era uma galera meio chata, assim, né? Era um pouco o som ruim e a mensagem meio que tipo tentando fazer uma parada que já existia, não sei, sabe? Não tinha muita originalidade, eu acho que tinha. E aí isso não atraía muito a gente, como uma coisa de inventividade. A gente, quando viu o Gangrena Gasosa ao vivo, a gente, caralho, olha isso, os malucos estão misturando macumba com heavy metal, e tem farofa, e tem os caras vestidos de entidade. Era toda uma parada completa ali, complexa e completa, que nos atraía muito mais. Assim como nos atraía muito o Second Coming, né? Que era uma banda, uma guitar band fazendo um som atual, referência do que a gente estava ouvindo na época. Você estava ouvindo o Jesus and Mary Chain e as guitarras do maluco já eram... Assim, caralho, os malucos estão fazendo esse som agora. Que era uma parada distante, né? O Jesus and Mary Chain, né? Aquelas bandas todas. E aí o Second Coming já estava ali, pá, na tua cara gritando aquilo. Todo mundo se apaixonou pela banda de imediato, né? O Gangrena e o Second Coming. Nessa época do boom do underground aí, que a galera tocava junto com os punks, etc e tal, você tinha algum receio, cara, de tocar? Havia algum... Eu já fui no Circo Voador, que eu vi o João Gordo com pedaços de pau na mão, né? Com medo dos carecas, né? Já rolou umas tretas no show de vocês? Não no show da gente, mas rolava umas tretas no Circo Voador. Rolava sempre, show do Ratos de Porão, sempre rolava a famosa lenda de que tá vindo um ônibus aí com os careca que vai pegar geral de porrada, maluco. Era sempre essa. Maluco, tá vindo aí um ônibus com os careca de São Paulo que vai pegar... Era sempre essa lenda urbana, que esse ônibus até hoje não chegou. Mas era aquela parada ali, que era outra Lapa. Eu falava pra uma amiga minha que ela adorava essa referência, que era ir pra Lapa, você ia pro Circo Voador, que o ônibus felizmente descia ali na esquininha ali, os ônibus da ZO desciam ali naquela curvinha ali antes dos arcos ali, então você descia de boa. E aí ninguém se aventurava pela Lapa, não existia Lapa, era tudo aqueles cortiços podres, sabe, apagado, não tinha luz ali, era uma parada punk pesado, de perigoso até. E aí a galera só se aventurava a ir pro Arco-Íris, que era ali do ladinho, e acabou, maluco. Aí eu falava pra minha amiga que ela adorava essa descrição, que você olhava pra Mendiçá assim, não tinha luz. A parada era sem luz, brother. Não tinha poste de iluminação. Era breu, você olhava o breu assim na Mendiçá, e aí você via assim a perninha do primeiro travesti lá embaixo, lá. Era só... E aqueles uns caboclos indo pra lá, né, e voltando, e você olhava de longe assim, via aqueles travecos lá na penumbra, assim, o primeiro, a perninha na luz, assim, mas assim, cheio não posso perder essa deixa. Nem só de tristeza vive o caboclo. Mas continua, tô falando de caboclo. Os caboclos indo pra lá e voltando. Então era essa parada perigosa, punk, sabe? E aí rolava esse lance de tá vindo careca no ônibus, né? Era uma parada assustadora, né? Tipo, caralho, tu já tá na merda aqui. Ainda vai vir uns careca pra te bater, né? Mas nunca rolou. Esse ônibus não chegou até hoje. Eu fui fazer uma vez um show com a minha banda que eu tinha, né, no caso, o Filhote, em Niterói,
com as bandas de lá e do nada surgiu um monte de careca. Em Niterói dizem que havia bastante. Faz muito tempo, né? Mais de 20 anos, não sei como é que tá agora. Tudo homossexual, amigo. Tudo homossexual. Era muito doideira. Esse maluco doideira. Não é possível, cara. Espancaram o maluco. Esse maluco tem problema. Eles têm problema. Tem problema do mal, assim. São bichas do mal. Bichas do mal. Tem muita bicha do bem, mas esses malucos são do mal, assim. Só a única explicação. Não tem. Fascismo, cara, é aquilo que o João Gordo fala mesmo. Tem que pegar de porrada. O fascista... Não tem, cara. Não tem diálogo com o fascista. Ou você dá porrada ou você dá porrada. Não tem, sabe? E aí os malucos são todos travados, cara. Não são malucos que pregam liberdade. Os malucos pregam poder através da violência, cara. Bicho, vai ler, né? Vai ler, irmão. Vai, sabe? É um retrocesso absurdo isso, cara. É um retrocesso. Enfim. E o Sexo Nós, no caso, qual foi o fim do Sexo Nós? Por que acabou? Cara, eu ainda... Eu lembro que você tentou, né? Teve várias pessoas que entraram assim, depois. Acabou ali por volta de 2015, 2016, ou 2000... Não, minto. 2005, 2006. Isso. 2005, 2006. É isso? Ou foi 2016? Não, é isso mesmo. E aí eu escrevi o livro de memórias, né? Eram anotações que eu tinha de histórias que aconteceram, e lá, viagens engraçadas e paradas que eu falava, pô, eu não quero esquecer disso. Eram muitas histórias e eu tenho a memória então, que no fim do Sexo Nós, nasce o escritor, nasce o... eu lembro que eu mostrei pra galera, tá maluco isso aí, ninguém vai querer ler isso, né? Tipo, a galera da banda não comprou a ideia, assim, acho que não entendeu. E eu também não entendi o que era aquilo, eu só senti necessidade de botar aquilo no papel pra, tipo, se morrer, tá ali registrado. Muito nessa onda de esvaziar a cabeça, pra não pirar, acordava 3 horas da manhã, rindo do rolê, sabe? Do punk, do show que a gente fez, que a gente dormiu e o cachorro do maluco dormiu com a gente, sabe? Dormia no palco, viu o cachorro... Sabe? Histórias malucas de várias trips, de várias viagens. Chegaram a tocar fora? Cara, do Rio, sim. A gente tocou, interior de São Paulo, tocou Votuporanga. A gente fez Goiânia Nós e 2. O segundo Goiânia Nós a gente tocou. A gente tocou em Brasília, cara, foi um show foda em Brasília, no Sesc de Brasília, que era um teatro, um anfiteatro que tinha lá, que o cara lá na época falou, pô, vocês vão tocar num palco sagrado aqui, foi palco onde teve o primeiro show de Legião Urbana, Aborto Elétrico, Paralamas tocou aqui e tal, né, Brasília incrível. Mas eu perdi o fio da meada. Eu sei que a gente, cara, tava nessa vibe de gravar. O que eu tava falando? Me perdi. Acabou o Sexo Noise. Sim. Escritor, né? Isso, 2005, 2006, aí tipo, a banda acabou, fui escrever as memórias lá, já tava meio que alguma coisa rascunhada. Mas como é que foi? E aí terminou a banda, você ficou triste, ficou chateado? Não, fiquei de boa, falei, tô de boa, fui curtir cena, montamos uma banda, eu e Cid na época, nesse meio tempo aí teve o Boa Noite Cinderela. O Cid tocou no Sexo Nós também, Tocou no Sexo Nós, aí a gente se encontrou, eu fiquei tipo assim, tô free, aí eu lembro que eu fui Animamundi, tava rolando Animamundi, nunca tinha tempo de fazer as paradas, você meio que vai curtir uma onda sem banda, pô, é legal, deve ser legal também, né, nem todo mundo tem, Animamundi, aí fui no Animamundi, aí encontrei o Cid, aí o Cid tava com um tantão, aí a gente bolou de montar uma banda que durou Tantão 2... Blackfield, uma banda que rolou dois eu, Godinho, o Tantão, Godinho, era Boa Noite Cinderela, eu, Cid, Tantão, Godinho e o Andrei Miller. Caralho, que doideira, cara. Rolou 2 ensaios, era tantas drogas que a gente, os malucos não aguentou, a parada não rolou. E aí, cara, eu lembro que quando saiu o livro, o Adilson Pereira, que trabalhava no Circo Voador na época, jornalista, começou a meio que botar umas pilhas. Falou, porra, cara, tu lançou o livro, tem que fazer show. Mas eu falei, brother, a banda não existe mais. Como é que a gente... Pô, mas daqui a 3 meses você não consegue reunir os malucos pra fazer um show no Circo Voador? Aí eu, caralho, sério? O Marco faça uma festa lá e tal... Aí eu fui catar os malucos, aí tipo, nem todos quiseram voltar. O Alex falou que não podia, o Mário pulou fora, e aí o batera só que ficou, que era o Alan. E aí a gente tipo ficou naquela de catar outros malucos pra voltar com a banda. Aí entrou o LC Arcos, o Ale, que é um maluco até daqui da Realengo e tal, que hoje mora no México, Ale Souto.
entrou no baixo, o Marcelo Ali, Pires. o Dub, né? O Dub. O LC Arcos, o Dub e o Marcelo Pires, que era do Love is Ugly, que é aquele Sacristia. THC, isso. Né? Virou um quinteto, assim. Marcelo é um cara que eu já conversei com ele, queria trazê-lo aqui no Traga o Marcelo Pires, por favor, porque ele tem muita história. Ele é o melhor. Cara, um lendário ele também. É o melhor. Já tinha acertado tudo com ele, mas acabou que veio pandemia e acabou não rolando. Mas vai rolar. E aí, cara, eu sei que nesse rolê desse show de volta, a gente acabou marcando um monte de outros shows. Vamos tocar em Volta Redonda, vamos tocar em São Paulo. Começou a pipocar show, porque, voltou. Só que a galera, né, aí acabou rolando de fazer umas músicas novas, a galera se animou da banda voltar fizemos umas músicas novas e tal. Só que aí depois desse momento, né, de fazer, a galera meio que estacionou. Não queria mais compor, queria ficar vivendo de passado, e aquilo começou a me incomodar também. E aí, em determinado momento, a galera foi saindo de novo. E aí, cara, a banda foi reformulada. Entrou a Joe no baixo, entrou outro maluco na batera, o Rodrigo Nogueira, que já tinha tocado de sub muito tempo na Sex Noise, que era um maluco músico cascudo lá da ZO. E aí montou foi com essa formação que a gente tocou bastante, assim, no Tico Taco. Fizemos temporadas toda quinta-feira direto, tocando lá no 5. E aí, cara, nesse rolê, aí mais uma vez a banda, a galera desiste, sai, sabe? A parada chega num momento que a galera começa... Aí nesse momento foi eu e a Joe falando, cara, não quero mais Sex Noise, já foi, já remontei com uma outra galera que entrou e saiu outra galera. Aí você se vê assim no estúdio de novo, entrando pra tirar de novo, fazendo costela de novo, sabe, de novo, outra, sabe, eu comecei a me ver meio que tipo dominó, sabe, todo mundo foi saindo, o Roy, né, que ficou no Menudo, todo mundo saiu, eu falei, não, eu falei, Joe, vamos montar uma banda nova. E a gente ensaiava lá no Coletivo Máquina. E aí, cara, nesse rolê, acabei conhecendo a galera do Verônica Decide Morrer, que era uma banda de Fortaleza que tava de passagem no Rio. E aí a banda dela foi morar, a Verônica, a banda foi morar em São Paulo, e a batera, a Vládia, ela ficou no Rio porque ela arranjou uma namorada aqui e resolveu morar aqui. Falei, pra eu tocar em São Paulo, morando no Rio, tranquilo, de boa. E aí a Vlad falou, cara, e aí ficamos amigos ali e tal, naquele rolê, aí um show, uma vez a gente conversando, e ela falando, porra, puta que pariu, preciso tocar, eu sou baterista, não pode ficar parada, vamos fazer um som lá, Ri, vamos montar um... E aí nesse rolê, eu e a Joe e ela meio que tramamos de montar uma banda. E a gente foi ensaiar no Coletivo Máquina e chegou, tipo, a ideia era uma mina na guitarra, ou a mina do baixo, eu não lembro, uma mina na guitarra, e essa mina nunca pôde... Enfim, e aí num dia lá o Sanchito falou, cara, eu topo tocar. A gente chamou o Sanchito e aí foi de primeira, assim, a gente rolou o som com o Sanchito, a Joe, a Vládia, surgiu a Love Joy, que duro, gravamos também, fizemos show, tudo, e aí em determinado momento as meninas montaram o Blasphemy, né, subdividiu ali, e aí, cara, aí vem o Katina Surf, né, nesse rolê de que vai pra lá, o Lovejoy acabou, tipo, ficando no limbo ali, tipo, né? Surge a Katina Surf, o Sachito vai, me cata de novo, o Joab também tava sem banda, o Godot também tava sem banda, e o Igor também tava sem banda, que o Igor era lá da Blasphemy e tinha acabado de sair, porque eles colocaram uma mina, né, pra ficar só meninas, que tem mais a ver com o nome, né, né, explosão feminina, Blasphemy, né, e tinha o Igor lá, que eu achava que, o Igor foi becado, que era maneiro, eu acho que o Igor fluía bem, eu curtia a imagem da banda com ele, achava que tinha a ver também, mas enfim, era a ideia delas ser uma banda só de meninas. E é isso, essa é a história, né, do Sex Noise, né, a gente, na verdade eu nunca parei, né, tipo assim, eu parei ali uns 4 anos, porque entre 2006 e 2011 que vai sair o livro, foi nesse momento aí que teve o Boa Noite Cinderela, que teve... Que também não parei, eu não parei, Você não as metamorfose, né? Sim. Foi... E aí, nesse meio tempo, eu escrevi mais outros livros, que aí depois... Quantos livros lançados? Cara, já lancei 6 livros. 6 livros, 6 livros. Quais são os nomes? O primeiro foi esse de história, né? Memórias Não Póstumas de um Punk, que é o primeirão. E aí depois aí foram links que foram surgindo a partir do primeiro, né? Eu meio que... Primeiro, você meio que se descobre escritor. Você meio que descobre que você tem uma voz.
Eu lembro de vários amigos que falaram, cara, eu fico lendo teu livro, vou escutando tua voz no ouvido. Sai pra lá, demônio. Porque eu escrevo como eu tô contando pra você a parada. Tipo, nessa vibe. E aí, dentro do Memórias, tinha um momento ali que eu lembrava da infância. E tinha um outro momento ali dentro que eu lembrava da época do quartel. E tudo pílulas... Você viu o quartel? Você viu o quartel. Sério? Pílulas que tinham a ver com a formação da Sex Noise, que tinham a ver com a história do punk ali nascendo, que eram pílulas que eu falei assim, cara, essa história da infância aqui tem mais 10 histórias dessa época. E aí eu compilei essas histórias de infância, né? Vai lembrar lá, senta, né? Um trabalhinho de memória, de lembrar, tem essas histórias aqui. Aí tem o segundo, que é o Tropicalismo Selvagem, Memórias Não Póstumas de um Punk na Infância. As merda, eu pegando doce na macumba, sabe? Aquelas treta toda de moleque de rua, de criança e tudo. Aí, num outro momento, eu fui e fiz um livro que começa a meio que incomodar aquela coisa de... Livro de memória não é livro, né? De literatura. Você não é escritor. Se você tem a famosa pilha do Nelson Motta, que a mãe dele mandou ele se fuder. Que ele mostrou pra ela o Noites Tropicais. Ou pai ou mãe, não sei, vai pra merda. Você não é escritor. Isso aí é tua vida, porra. Isso aí tá de zoeira. Ele tomou uma crítica em casa, assim. E aí ele foi escrever a Sereia, aquele romance, A Sereia Baiana, que é um romance policial, uma cantora de axé é assassinada em Salvador e tal, que até virou minissérie e tudo, mas muito nessa pilha de um familiar dele, de que zoou. Aí eu falei, cara, eu quero escrever, eu sou formado em História. Eu falei, cara, eu sempre tive... Você é formado em História? Sou. Eu sempre tive uma fixação... Nunca deu aula? Cara, dei aula só pra cumprir tabela ali de estágio, não dei. Tô até tentando voltar pro magistério, porque a música foi me tragando pra outros caminhos. Mas E eu falei, cara, eu tenho uma fixação com Revolta da Vacina. Eu acho um tema pouco explorado, pouco contado, pouco resenhado nos livros de história, que é um material vastíssimo. Você pode fazer vídeo, né? Hoje em dia a gente pode fazer vídeos e lançar na internet, você falando sobre a Revolta da Vacina e dando seu parecer sobre, né? Ficaria legal. Cara, eu sei que eu fiquei um tempão pensando essa história e imaginando um romance dentro do motim, dentro do levante da Revolta da Vacina. Aí surgiu o Dom Josué e seu galo infante na Belle Époque Punk, que é a história de um maluco que é um mulato, né, um negro, um escravo, tal, só que ele é mais claro assim, que é mais aceito na sociedade preconceituosa ali da época, que é um limpador de latrinas. É aquele maluco que eram os chamados os enfesados, que é os malucos que tinha merda, que a merda, para não feder, as casas jogavam soda cáustica nas latrinas. E aí era um serviço que era prestado pelos escravos, pelos negrinhos no Rio de Janeiro, era pegar aquela merda da latrina e jogar na Baía de Guanabara. Era um serviço, você chama, vem cá, menino, vem cá, chega aqui. Ó, a latrina tá cheia, eu te dou um prato de comida pra você limpar minha latrina. Valeu, tia, você quer? Aí os caras iam lá. E era um trabalho, eram os homens tigre, porque aí a merda com soda cáustica caía e ficava os malucos... Enfim, esse é o personagem principal do meu livro, é o Dom Josué, que era um maluco fudido, um maluco da merda ali, que era um maluco de boaça, fumava um baseado, fumava lá o fumo de Angola, que na época os escravos fumavam, que era um maluco que impressionantemente todos bolavam com ele, todos adoravam ele, achavam incrível, que era um maluco tranquilaço, o bom malandro carioca, o bom malandro que tipo assim, a minha função é essa, limpar merda, beleza, mas eu vou lá no Cais do Porto se divertir com as minhas amigas prostitutas, fumar meu baseado, tomar minha cachaça e tal. Era um maluco tranquilaço e era um maluco bonito, era um maluco bem apessoado. E aí a história começa com um romance dele com uma menina que era secundarista, estudava, era normalista, né? Fazia se formar em professora, e rola um romance entre os dois no meio da Revolta da Vacina. Eles se conhecem meio e começa e ela era super politizada, ela lia os jornais, ela acompanhava aquilo. E aí, tipo assim, esses personagens ficcionais, eles vão estar interagindo com os personagens reais da Revolta. Eu fui pesquisar, entender esse é o terceiro, né?
Esse é o terceiro. O quarto foi o Memórias do Quartel, que eu já tinha lançado uma pílula. Eu ia te perguntar, como é que ela ri no quartel? Então, aí 1989, Memórias Não Póstumas de um Punk no Quartel. Que aí tinha lançado esse Drops lá no primeiro, e aí volta. Cara, eu lembro do ano todo do quartel, né? Eu conto o ano todo o que rolou, as tretas que rolaram e tal. Aí tem a famosa história da vaca, né? De sentinela na guarita. Era uma esquina assim, um final do quartel ali, né? Aí ficava uma guarita aqui e uma guarita aqui. Então era um serviço de boa, porque eram duas guaritas e você trocava ideia com um brother, com um maluco amigo teu ali, da guarita na esquina, né? Só que era no fundo do quartel em Santa Cruz, e era parada assim, tipo, perigosão, porque era um matagal. E a ordem que você tinha lá, tipo assim, se tentarem pular o muro, pode atirar. Você tá protegido, o país te protege, o exército te protege. Você tá... invasão de privacidade, você pode meter bala. Cara, eu fico imaginando você pode meter bala, você bota uma arma na mão de Larry, você bota um fuzil na mão de Larry e bota ele nesse serviço. Cara, sei que eu tô lá quietinho, né? O maluco em silêncio também e tal. Rolava, claro, né? A galera, tipo, né? Rolava aquela masturbação clássica, né? Todos os guaritas, você botava a mão, às vezes tava cagado, o coleguinha tinha... Mas enfim, a gente tava lá naquele silêncio ali e tal, e eu começo a ouvir um barulho no mato. Aí passa o tempo. Eu falei, cara, tem alguém nesse mato. Me enchendo. E eu bolando, né? Tipo, cara, chegou uma hora que eu metia, destravei a arma e ia atirar. Falei, não, velho. Gritei alguma porra, não lembro o que é. O maluco da guarita falou, tá maluco, Larry? Tu vai atirar na vaca? Puta que pariu. Era uma vaca no matagal. E eu achando que era um maluco tentando pular. Sabe? E outras histórias. São essas histórias doidas, cara. Que fala assim, cara, não vale a pena você esquecer isso. Né? Aí depois você vai ler o Jack Kerouac, né? Você vai ler esses maluco beat, né? E você vê que muitas histórias são histórias de merdas que rolaram e que você tira sarro daquilo, né? Acho que a grande sacação é você entender aquele momento. Cara, isso é incrível, essa babaquice. Nesse mico que você pagou é incrível, né? Não ter vergonha de contar as merdas que você fez na vida, né? As merdas que você passou, né? Aí tem muitas cenas na Sexy Noise de shows no garage que eu vomitava, né? Eu vomitava, eu tinha um pânico de palco absurdo. Eu sempre tive um pânico, era pânico, medo. E vomitava antes. Aí a galera achava que era mauzão, maluco que vomita. Eu vomitava de medo, de pânico. Aí você se entende porque que eu me debato, que eu pulo, que é hoje em dia não. Não, hoje em dia não. Hoje em dia já passou essa fase, assim, não vomito mais. Mas assim, era momentos no começo, assim, vomitava direto. A galera, pô, tu tem que ver isso aí, cara. A galera zoava da banda, mas enfim. Aí veio o quinto livro. O quinto foi, cara, um de contos. Rolava, na época eu trabalhava na livraria e eu tinha esse problema de não gostar de autor que escrevia livro de contos. Eu falava, pô, o maluco não consegue escrever um livro todo, escreve um livro de contos. Tem um do Machado de Assis foda pra caralho. Exatamente, né? Era, pô, você tem que pensar melhor, porque histórias pequenas é uma outra mecânica. Aí eu falei, pô, legal isso, esse desafio eu gostei, porque você contar uma história grande, né, vários personagens e idas e vindas e tal, de certa forma é um pouco mais fácil. Você pode ali, né, brincar, viajar, ir, voltar. Agora você condensar uma história com início, meio e fim, com 7 páginas, né? Um conto tem o quê? 7, 8 páginas. É um outro trabalho, né? É uma outra mecânica ali, que é interessante também. Aí eu fiz esse de contos, e aí são histórias como se eu imagino uma casa, uma festa, né? A galera tá jogando aquele jogo da verdade, né? Com a berlinda ali, a garrafa gira, e aí cada um conta uma história. E são várias histórias orais de pessoas. Aí tem uma história de um casal que vai para Buenos Aires, e aí chega lá, eles são assaltados dentro do ônibus, ficam perdidos na merda para voltar num bairro periferia lá de Buenos Aires, fudido. Aí entram num bar e aí encontram o Belchior. O Belchior tava escondido, morando lá, e encontra e vê que os malucos são brasileiros e tal.
E aí ele conta a história dele, que ele se mudou pra lá e trocou de nome, que ele tá lá escondido, que ele tá naquela onda lá e toca nos puteiros lá e ninguém sabe quem é ele é o bigodão lá e ninguém sabe quem é ele vive anônimo lá, feliz da vida e tal. Maneiro, maneiro. Enfim, são algumas histórias assim. E o último foi meio que retomando o começo do Memórias Não Póstumas de um Punk, que é o Memórias Não Póstumas de um Punk Morto, que eu vou contar essas histórias de agora, de escritório, mais recentes, aí eu vou contar a história de Lovejoy, vou contar toda essa história de Boa Noite Cinderela, né, o que aconteceu nesse momento ali pós-fim do Sexy Noise até agora. Eu não chego a falar de Katina Surf, que é uma parada que veio acho que depois, né? Acho que ali vai até blasfêmia. Eu falo até pro próximo livro. Não, acho que nem vai ter mais. Acho que é meio que bolei de tipo assim, se eu for fazer um próximo livro, tudo vão ser personagens, né? Porque eu acho que é mais fluido, você exercita muito mais, você fica mais livre para contar histórias, né? Se você cria personagens, porque tem sempre uma coisa, não, mas não foi exatamente assim que aconteceu, né? Rola a galera ler e depois uma galera lê e fala, não, mas não foi isso que eu te contei, não foi assim que aconteceu. Mas aí, tipo, na minha cabeça foi assim, né? Acho que é meio que, tipo, para se contar uma boa história, vale você meio que não mentir, mas você mudar ali, de repente contar uma coisa antes e outra depois para poder ter um sentido. Tem um pouco isso desses jogos literários que às vezes não batem muito com a realidade. As pessoas querem ler uma coisa fidedigna ao que aconteceu, né? Em que lugar nós encontramos esses livros maravilhosos aí? Cara, você consegue nos sites das editoras. Os 3 primeiros são da Multifoco. Você consegue comprar pelo próprio site da Multifoco o Memórias Não Póstumas de um Punk, o Tropicalismo Selvagem e o 1989 e as Memórias Não Póstumas de um Punk no Quartel. Teve mais outro que eu lancei lá pela Multifoco. O de época lá, o da Revolta da Vacina, o Dom Josué, também saiu pela Multifoco. Aí os outros 2 saíram pela Autografia, editora Autografia, que também tem site de vendas, mas acho que você consegue comprar também em Mercado Livre, a Livraria da Travessa no site, acho que você consegue encomendar também. Acho que a Leitura tem, algumas livrarias dessa você consegue encontrar, não sei se fisicamente nas lojas, mas por encomenda acho que rola. Vou dar umas perguntinhas aqui para você. Vamos lá primeiro aqui, ó. Primeiro disco que você ouviu que te surpreendeu? Eu não sei se você já falou aqui. Mesmo disco que eu ouvi me surpreendeu. Cara, tem a coisa das bandas gringas, que tem o lance do Joy Division, né? O closer do Joy Division, é aquela parada que você... Caralho, que parada foda. Mas eu lembro muito do Little, do Pixies, cara. Que eu lembro que eu conheci Pixies uma música na Fluminense FM, que era o Where's My Mind. E aí eu só conheci essa música, mas eu achei muito foda, muito foda. Eu falei, cara, eu quero comprar disco dessa banda. E aí, quando eu entrei na loja, eu conheci Where's My Mind e o Here Comes Your Man. Eu falei, porra, puta que pariu, as 2 músicas que eu conheço, uma tá num disco, outra tá no outro. Eu falei, vou me fuder de verde e amarelo, mas vou comprar os 2, ver qual é, né? Pelo menos tem 2 músicas. Se essa banda for uma merda, não conhecia, cara. Era muito. As paradas demoravam a chegar. Eu falei, da Sugarede, aquela lojinha que vendia doces e discos, né? Rodoviária. Qual é? Eu falei, cara, vou levar os 2, porque as 2 são foda, né? Cara, botei o do Little pra tocar. Eu lembro que cheguei tarde em casa, tinha 3 em 1 naqueles aparelhos grandões assim, com fone. Lembro que eu botei, cara, quando rolou o The Baser, a primeira faixa do Little, eu lembro de eu com fone no ouvido, eu pulando na sala, em silêncio pra ninguém acordar. Eu falei, caralho, que parada foda, sabe? Outra perguntinha aqui, ó. Um disco que você gosta pra caralho, mas que te deixa deprê. Assim, que você gosta evita... pra caralho, me deixa deprê. Cara, eu gosto muito do Free Willing, do Bob Dylan. Eu gosto muito e ele me deixa deprê. Na verdade, é estranho aquela relação, porque você ama ficar triste ouvindo aquilo, mas ao mesmo tempo, se você ouve muito, ele começa a não fazer bem. É estranho. É maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele me remete a coisas
particulares, assim. A passagem da minha mãe, né? Tinha muito isso do Bob Dylan. A gente ouvia junto, eu botava, ela gostava de ouvir, e aí meio que me travou por conta da passagem da minha mãe, o disco, esse do Bob Dylan. Eu até tenho que voltar a ouvir, enfim. Uma pessoa que se foi do underground, que faz muita falta. O Skank, com certeza, né, cara? Acho que o Fábio do Garage também é um cara que faz muita falta, mas o Skank, por ser muito próximo, assim, foi um maluco novo, que foi o primeiro maluco, assim, amigo meu que morreu, né? Você vê, morte está sempre relacionada a velho, né? O maluco, né? Morreu, velhinho, mas você vê um maluco da tua idade morrer, é uma parada que te choca muito, marca muito. Ele foi o primeiro maluco da minha idade que morreu, assim, sabe? Outra, um disco mais recente que te chamou a atenção. Cara, eu tô curtindo muito uma banda chamada Beth Drum of the Death, que é uma parada muito interessante. Yuke também é uma banda bem foda. Tenho ouvido Teenage Fan Club também, tenho ouvido Flaming Lips, sabe? Você vai e volta, ouve umas coisas. Tem uma banda muito legal americana chamada... eu vou lembrar agora o nome, cara. Até baixei eles pra ouvir. É o Wolf Alice, que é bem interessante. Parece um Smashing Pumpkins, só que com a menina cantando. É bem legal. Quer dizer, tem sempre alguém fazendo algo que você gosta de uma outra forma, né? É muito interessante isso. Disserte sobre essa frase. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Saramago. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. É a frase de um sábio, né? O Saramago é um sábio. Não tenho muito o que dizer. Eu sou muito fã do Saramago, muito fã. Muito fã. Saramago é... Pra mim tá ali no limiar. Machado de Assis e Saramago, são os dois ali, pá, top. Estamos chegando ao fim, né, aqui. E últimas perguntinhas que eu queria fazer pra você, umas coisas mais pessoais. Como que é o Larry na intimidade? Larry é um cara romântico? É um cara não romântico? Como que é o Larry, cara? É um cara triste? Eu me apaixono todo dia, é sempre a pessoa errada, como dizia o Renato Russo. É meio isso, cara. É só furada. O maluco acenou, assim, a pessoa acenou, já me apaixono fácil. E aí é uma merda, porque depois você constrói uma imagem que não é a realidade, né? Eu tenho esse problema de não entender. Você é muito intenso, assim, nas coisas, no amor, na entrega, assim, nas coisas. Cara, intenso eu não diria. Uma amiga minha fala que eu sou infantil. Acho que a verdade é essa. Infantil. E aí eu falei, cara, você é maduro em outras coisas, mas para relacionamento tu parece uma criança. Aí as pessoas fogem, né? Eu falei, cara, esse maluco é doido. Cara, Larry, foi um prazer aí. Porra, bater esse papo com você. Um cara que eu admiro, que eu já conheço há bastante tempo do underground, que sempre admirei as letras, as canções, né, o desenrolar de tudo. E foi um prazer tê-lo aqui no Azedo Cast. Agradeço, cara. Eu que agradeço. Conhecer um pouco mais do Larry, muito obrigado. Ser um pouco mais íntimo, né? E eu tenho certeza que a galera também curtiu, né? Cara, só agradeço aí pela sua presença. Tem alguma coisa a falar? Muito obrigado. Não, só agradecer. Eu que agradeço. O convite, uma honra. Porra. Então, assistam a Zedocast. Gente, um abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu! Valeu.